Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu faço parte do grupo Luz Divina e sou casada, tenho 2 filhos e eu tenho experimentado esse ministério da pregação nesse tempo da minha vida como uma missão mesmo, né? Como o Elton colocou, no retiro a gente experimentou isso assim, muito profundamente, né? E o mais bonito foi que a gente experimentou isso com a partilha dos irmãos, né? A gente experimentou isso com as vidas, né? E quando nós orávamos no início do grupo, como que o Senhor colocava isso para mim? Como que a nossa vida é meio engraçada, né, Elton? Mas ela é feita de partilhas. A Lúcia foi me pegar lá em casa e ela partilhou comigo como é que foi o dia dela. E eu partilhei com a Lúcia como é que foi meu dia. A Nath chegou, nem falou oi pra mim, mas ela já partilhou o que aconteceu com ela hoje. E assim vai indo na nossa vida, não é assim? Quando a gente encontra, a gente cumprimenta e partilha. E Deus colocava isso muito forte no meu coração, que esse momento de partilha também é um momento de cura para as nossas vidas. E que Ele se faz presente nesse momento de partilha. E o Senhor colocava essa palavra partilha muito forte no momento da nossa oração inicial, né? Por isso que essa música vem confirmar, né? Vem, Senhor, a minha vida oferecer. Eu não sei o que a Leide viveu hoje na vida dela, né? Nos afazeres dela, que foram diferentes dos meus afazeres, que foram diferentes dos afazeres de todos nós. Mas olha que bonito isso quando a gente fala assim, Senhor, eu venho a minha vida te oferecer como oferta viva nesse altar. Ou seja, eu venho da minha vida partilhar. Talvez, né, muitos de nós, o Valdir me acolheu com tanta alegria, que eu me senti tão amada com o acolhido dele, né? E assim, talvez muitos de nós estamos aqui com alegria no nosso coração. E nós viemos aqui para agradecer ao Senhor, e a nossa oferta é de agradecimento. Mas talvez muitos de nós também viemos aqui nessa noite com alguma dor no nosso coração. Colocar no altar do Senhor a dor que nós vivemos. E era essa partilha que o Senhor colocava. Que esse grupo é Exército de Deus, e eu pensava no nome desse grupo, né? Exército de Deus, ficava ecoando esse nome. Aí o Senhor falava, realmente é um verdadeiro exército de Deus em oração, né? Pessoas que vêm colocar a sua vida no altar do Senhor, que é a coisa mais linda do que essa. Pessoas que em partilha vêm colocar a sua vida em oração. Amém. Amém. E assim o Senhor colocava um sentimento de gratidão muito grande no meu coração por esse grupo de oração existir. Por esse grupo de oração existir. Olha para a pessoa que está do seu lado, que é exército de Deus, amém por isso. E fala, Deus, que bom que você está aqui. Que bom que você me ajuda a ser curada a cada terça-feira. Amém? Amém. Outro sentimento que o Senhor colocava assim, muito forte no meu coração, e eu preciso partilhar isso, é o sentimento de liberdade no Espírito, né? Quando foi um sentimento de alegria, quando nós iniciamos o Senhor é Rei, mas quando nós começamos a cantar, né? Hoje é tempo de louvar a Deus, a gente já começou a experimentar a liberdade que o Espírito nos dá. Talvez muitos de nós chegamos aqui cansados, né? Tristes, mas o Senhor já começa a libertar tudo aquilo que nos aprisiona. Amém? Amém. E para que Ele continue a nos libertar nessa noite, a nos curar nessa noite, quem trouxe a palavra, eu convido você a abrir lá em João 13, versículo 1. Amém? Amém. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E é pequenininho esse versículo, né? Mas eu quero chamar a atenção
pro menorzinho ainda, lá depois da vírgula. Até o extremo nos amou. Até o extremo o Senhor nos amou. O tema desse grupo de oração nessa noite é morreu por você. Quantas vezes nós ouvimos esse tema, nós ouvimos canções que falavam desse tema, nós ouvimos padres, pessoas na televisão, nós lemos textos sobre esse tema. Mas eu quero convidar você nessa noite a fazer uma experiência única com esse tema. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. É uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus, e eu sempre estou confirmando isso, os meus irmãos sempre estão comigo em oração, eles escutam esse meu pedido. Senhor, eu quero ver os milagres teus acontecendo em 2011, eu quero ser espectadora dos teus milagres. Eu sempre peço isso para o Senhor. E perceber esses milagres de Deus é viver cada tema que o Senhor nos coloca de uma maneira diferente, né, Mara? É falar do amor de Deus e chorar porque o Senhor nos ama e experimentar de novo. Era essa a graça que eu pedi. Sabe por quê? Porque às vezes a gente cai naquilo, a gente acostuma em ouvir a palavra de Deus, né? A gente corre tanto e corre o dia inteiro e às vezes a gente para e só ouve. Mas era essa a graça que o Senhor queria trazer para nós nessa noite de hoje. Que nós vivêssemos esse tema, Jesus morreu por você, como único hoje, no dia 12 de abril de 2011. Que nós pudéssemos viver esse tema, né? E é um tema muito propício, porque é um tema que nós vamos reviver agora na Semana Santa. É um tema que nós estamos refletindo, né? Mas que nós pudéssemos ter a graça de viver plenamente esse tempo. Jesus morreu por você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela, com autoridade. Jesus morreu por você. Agora diga para você, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. E se a gente for pensar, né, Jesus, ele morreu aos 33 anos, né? Jesus morreu mais novo do que eu, né? Diga-se de passagem e tal, né? Ele foi condenado à morte. E uma das mortes mais trágicas daquela época, né? Nem todos os bandidos morriam daquele jeito. Alguns ainda eram perdoados, né? Mas Jesus morreu da pior forma, da pior morte na época. E eu queria ler para você, eu não quero ser dramática, não quero, mas eu quero trazer para nós como que foi esse morrer de Jesus por nós. Trazendo para você mesmo, milimetricamente, como é que foi esses pregos que cravaram Jesus, como que foi, quanto sangue, nós sabemos que Jesus perdeu sangue, o sangue todo do corpo de Jesus foi perdido, até que jorrasse água do coração dele. Mas quanto de sangue Jesus perdeu? Eu não quero ser dramática, não, mas eu quero convidar que nós reflitamos como é que foi, para que o nosso coração, que já está grato em louvar a Deus porque Ele está repousando sobre nós nessa capela, que ele ainda se torne mais grato, né? Porque ele não morreu de qualquer jeito. Foi a pior morte da época. E diz assim, ó, a pesquisa que eu fiz. Foram grandes os pregos que cravaram Jesus. Cada um desses pregos, eles mediam de 15 a 20 centímetros, com uma ponta de 6 centímetros. A outra extremidade era pontiaguda. E eles eram pregados nos pulsos e não nas mãos, né? Porque as mãos não aguentariam o peso de Jesus. E aí a gente volta lá no versículo que nós lemos agora em João. Ele nos amou até o extremo. O pulso, onde foi cravado os pregos em Jesus, no pulso há um tendão que liga, que vai até o nosso ombro. E foi nesse tendão que foram cravados os pregos de Jesus, que foram martelados. Esse tendão se rompeu. E obrigando a Jesus a forçar todos os músculos das costas.
por ter seus pulsos pregados para poder respirar, porque perdia todo o ar de seus pulmões. Dessa forma, ele era obrigado a se apoiar no prego que era colocado em seus pés, que eram maiores ainda que os pregos que foram martelados nos seus pulsos. E como seus pés não aguentariam por muito tempo sem se rasgarem também, Jesus era obrigado a alternar esse tipo. Ora ele colocava o peso sobre as costas, ora ele colocava o peso sobre os pés. E Jesus aguentou essa situação por mais de 3 horas. 3 horas. Alguns minutos antes de morrer, Jesus já não sangrava mais. Ele simplesmente caía água de seus cortes e feridos. E o texto vai dizer assim, quando nós imaginamos feridas, a gente imagina pequenas feridas, né? E o texto vai dizer, não eram meras feridas, mas eram verdadeiros buracos, né? Que foram feitos no corpo de Jesus. Ele não tinha mais sangue para sangrar, portanto, jorrou água do coração, né? E o corpo, se a gente for imaginar o corpo humano, ele está composto de aproximadamente 3,5 litros de sangue, né? No corpo de um adulto. Então, Jesus ele derramou 3,5 litros de sangue, teve 3 pregos enormes cravados em seus membros, uma coroa de espinhos em sua cabeça e, além disso, um soldado romano cravou uma lança no seu tórax. Tudo isso sem mencionar a humilhação que ele passou depois de ter carregado a sua própria cruz por quase 2 quilômetros. Enquanto a multidão cuspia em seu rosto e lhe atirava pedras. E a cruz que Jesus carregava pesava cerca de 30 quilos, somente a parte superior, naquela em que pregavam suas mãos. Jesus passou tudo isso só para que nós tenhamos livre acesso ao Pai, para que tenhamos todos os nossos pecados lavados, e todos sem exceção. E aí a gente não pode ignorar esse tema do grupo de hoje, né? Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por nós. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo e diga para ela, ele morreu por você. Você. Porque às vezes a gente tem mania de achar que ele morreu pelos outros. Ai, Jesus morreu pela luz, porque a luz está tão ungida. Não, Jesus morreu pela Mara, porque ela traz tantas profecias do dia. Imagina que Jesus vai morrer por mim. E nessa noite o Senhor vem falar que ele morreu por mim. Por cada um de nós. Por cada um de nós. Para que nós não ignoremos isso. Sim. Porque é uma declaração de amor por nós, não é? Não é? Não é uma declaração de amor por nós? E como você se sente em ouvir que Jesus morreu por você? Amado, cuidado. Mas depois de ouvirmos tudo isso, o que o Senhor trazia na oração era justamente aquilo que nós rezávamos no início. Que o nosso coração, principalmente, ele estivesse agradecido. O Senhor, ele nos trouxe essa passagem para nos dizer que ele nos amou até o extremo. Não para que nós sintamos o amor dele, que seja uma oração para que sintamos esse amor, mas que para nessa noite nós sejamos agradecidos por tudo que Deus fez por nós. E tem feito, até que o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Eu achei tão bonito quando a Deise trouxe a palavra, filhinhos, eu estou realmente aqui no meio de vós.
Porque muitas vezes nós sentimos a presença de Jesus, nós ouvimos Jesus falar conosco e mesmo assim nós duvidamos. Será que é para mim? E Jesus confirmou, né? Realmente eu estou. Realmente eu estou no meio de vós.